Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e Renê, Hércules, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Everaldo e Canóbio. Na ida foi 1-0 o gol do Luciano Juba. O Bahia está aguardando nesta madrugada para amanhã cedo também o Jean Lucas, que está lá com a seleção. E aí, é muito boa a vantagem do Bahia? É uma vantagem boa, Ídolo, e já falando até do outro jogo, são 2 jogos muito em aberto, então a gente ainda não tem uma certeza de quem vai para as semifinais, não digo até que dá para apontar favoritos, acho muito complicado isso, e o Bahia até que se deu bem, né, porque o Jean Lucas não jogou os 90 minutos, então a chance de ele estar em campo contra o Fluminense aumenta e aumenta demais, o que é muito importante para a equipe tricolor de aço. Pelo seguinte, o Jean Lucas para mim é o jogador hoje mais importante da equipe do Bahia. É o cara que faz o jogo sem bola do Bahia acontecer bastante, é um jogador muito criativo, para mim é o grande jogador do Bahia na temporada, apesar do Everton Ribeiro estar fazendo um grande ano. E se você me falou que não tem grandes favoritos, eu concordo, mas acho que a vantagem do Bahia é muito boa e o Fluminense vai ter que correr dobrado no Maracanã nessa quarta-feira para conseguir reverter essa vantagem. Lembrando que 1 gol de diferença leva para os pênaltis, 2 gols, o Fluminense passa direto para as semifinais e garante que tem um clássico carioca nas semifinais da Copa do Brasil, Wellington Campos. É verdade, é verdade. E o Fluminense tomou o gol lá nos acréscimos no finalzinho do jogo. Mas acho que o torcedor quer que a gente fale mesmo é de Botafogo e Vasco. É interessante, os ingressos esgotados pela primeira vez no ano. O Botafogo vendeu todos os ingressos. Os 2.000 do Vasco foi assim, ó, como diria o Chico, um grande vascaíno, vapt-vupt. Vapt-vupt, promessa de casa cheia, jogo muito importante para as duas equipes, Wellington, que vivem momentos distintos na temporada, ao meu ver. O Vasco tem uma luta no Campeonato Brasileiro, um objetivo muito bem definido, que é fugir do rebaixamento mais uma vez, enquanto o Botafogo vai brigar por uma vaga direta na Libertadores. Mas mesmo assim, eu acho que a classificação, ou a não classificação no caso, ou a eliminação no final das contas, eu acho que é pior para o Botafogo do que para o Vasco, pelo seguinte. Por quê? Porque o Botafogo, a gente tinha uma expectativa muito grande, a gente tinha o sarrafo do Botafogo lá no alto após o grande ano de 2024 que aconteceu. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, a gente achava que o Botafogo ia fazer um outro grande ano em 2025 e achei um ano muito de lampejos do Botafogo. O Botafogo venceu o PSG no Mundial de Clubes, mas patina no Campeonato Brasileiro, já foi eliminado na Copa Libertadores e tem na Copa do Brasil... Ficou fora da Copa do Brasil pelo Carioca. Pois é, e tem na Copa do Brasil, ao meu ver, a sua grande tábua de salvação para a temporada. Então o Botafogo que precisa muito desse título, um Botafogo que tem aí dúvidas para essa partida, porque o Savarino não jogou os 90 minutos pela Venezuela. O Vitinho entrou em campo na altitude, então a gente não sabe como é que o lateral chega no Rio de Janeiro e se chega em condições. E o Danilo também, que andou faltando alguns treinamentos, não por indisciplina, mas por questões médicas. Pois é, e essa pode ser, ao meu ver, o maior desfalque do Botafogo. O Danilo? Sim, porque o Danilo é um jogador diferente, Wellington. Ele chegou há pouco tempo no clube, é um jogador que ainda está se adaptando, não está no seu melhor ritmo. Acho que o Danilo ainda não está 100%, está se aproximando disso cada vez mais, mas já dá para ver que é um jogador diferente. É o cara que controla o meio de campo do Botafogo, é um jogador muito criativo, é um jogador muito intenso e acho que é um jogador que faz a diferença em qualquer clube do Brasil e com o Botafogo não seria diferente. Outro fator que eu acho importante a gente ressaltar e que eu acho que pode ser o fiel da balança nesse jogo, o Botafogo com o David Ancelotti dentro do estádio Newton Santos ainda não fez uma grande exibição, ao meu ver. Você pode até discordar de mim, mas acho o Botafogo... Eu tô puxando pela memória e concordando com você. Eu acho o Botafogo dentro de casa não é a equipe arrasadora que era no passado. E acho que isso pode deixar o jogo um pouco mais em aberto do que a gente pensava. Eu acho que o resultado do primeiro jogo foi melhor para o Botafogo, pelo que o Vasco apresentou, pelo que o Vasco fez. O Vasco merecia ter vencido aquela partida. E acho que, assim, pelas chances que criou, tá? Apesar de não terem sido tantas, o Vasco foi levemente superior e acho que esse gol faz falta. Pro Botafogo, eu acho que o jogo tá em aberto, eu acho que o Botafogo é mais time do que o Vasco, tem mais elenco, mas ao mesmo tempo, Wellington, acho que o Botafogo vai ter que fazer valer esse fator casa. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, o Botafogo já perdeu ponto pro Vitória, perdeu ponto pro Corinthians dentro do estádio Newton Santos e perdeu um confronto direto pro Cruzeiro. Então acho que o Botafogo ainda precisa ser a equipe do ano passado sob o comando do David Ancelotti no estádio Newton Santos, não vencendo até agora, e acho que isso pode ser um fator que joga um pouco contra o Alvinegro. Então vamos mudar de lado agora, vamos falar do Vasco da Gama, porque se o David Ancelotti tem algumas dúvidas, pelo lado do Fernando Diniz, ele ganha 2 reforços ao meu sentir. O Paulo Henrique na lateral direita e o Tietê como volante. O Tietê se machucou, se não me engano, contra o Corinthians e o Paulo Henrique ficou alguns jogos fora. E, inclusive com o Puma está com a seleção
do Uruguai, liberaram o Varela e ele tá jogando. Pois é, ídolo. E aí a gente observa pelo seguinte, né? Como é que futebol é engraçado. Porque muita gente cotava o Paulo Henrique para ser o convocado para a seleção brasileira. Tava na pré-lista. Exatamente, estava na pré-lista, estava vendo, acho que é o meu ver, e aí você pode discordar de mim tranquilamente, mas acho que ele estava numa fase melhor que a do Vitinho do Botafogo, e acho que não era certa a convocação dele, mas parecia muito provável. O Paulo Henrique machuca logo na semana da convocação, perde o jogo contra o Juventude, joga apenas 45 minutos contra o Botafogo, e o convocado no corte do Wanderson é o Vitinho. Ou seja, era o Vasco que podia ficar sem o seu lateral direito tão importante, e acabou que isso virou pro Botafogo. Acho o retorno do Paulo Henrique é muito interessante pro Vasco, é um jogador que, ao meu ver, é mais equilibrado do que o Puma Rodrigues, ele defende melhor e ataca, acho, não sei se melhor, mas eu acho no mesmo nível, isso é muito interessante, e acho o grande retorno pro Vasco, apesar do Paulo Henrique ser o jogador que faz a diferença, é o do Tietê por conta da lesão do Jair. Com a lesão do Jair, a tendência é que o Barros esteja recuado pro primeiro volante e o Tietê volte a ocupar o espaço que vinha sendo utilizado na equipe antes da sua lesão contra o Corinthians. Então acho que é um Vasco que tem aí alguns reforços caseiros interessantes, não tem grandes ausências ao meu ver, e isso pode ser um fator determinante no jogo. A gente ainda não sabe se o Vitinho vai pro jogo, se o Savarino vai pro jogo e principalmente se o Danilo vai ter condições. Enquanto isso, o Vasco volta com um elenco quase completo ao meu ver, e acho que isso pode ser um fator a favor do Cruz Maltino. Bem, agora é o achismo do comentarista. Ou se você, Fernando Diniz, te ligasse. Escofano, tudo bem? Me ajuda aqui. Eu escalo o Robert Renan e o Matheus França desde o início ou deixo os dois no banco? O que você responderia pro Diniz? Sem titubear, deixa os dois no banco, ídolo, pelo seguinte, eu acho o Robert Renan, ele ainda não tá com o ritmo ideal de jogo, nem o Matheus França. Muito tempo parado. Pois é, e acho que isso é um fator negativo não só dos dois, mas de todas as contratações que o Vasco fez para essa sequência de temporada. O Vasco não trouxe nenhum jogador, ao meu ver, 100% apto a já entrar em campo e resolver a parada. Vai lá e resolve. Pois é, todos são apostas e alguns são apostas que estão há muito tempo sem atuar. E acho que isso vai fazer com que eles demorem mais um tempo a engrenar, a entrarem em forma. Então acho por Até porque, ó, desculpa te interrompendo, o torcedor cobra, né? Pô, mas cadê o fulano que chegou? Pois é, e acho que é o seguinte, num jogo de mata-mata, um jogo tão tenso, e ainda mais um jogo no gramado sintético, que a gente sabe que a velocidade muda um pouco, eu acho temerário da parte do Fernando Diniz começar com o Robert Renan, até porque a tendência, caso ele escalhe o Robert Renan, é ter uma dupla de zaga composta por canhotos. E eu não sei se é a melhor ideia, porque eu não vejo hoje o Fernando Diniz barrando o Lucas Freitas, apesar de eu não achar um grande zagueiro, um zagueiro para ser titular no Vasco. A última partida dele contra o Sport foi muito boa, ele sofreu um pênalti, ele defendeu uma bola em cima da linha, que seria o gol de empate do Sport. Sofreu o pênalti. Então, acho que o Fernando Diniz não vai barrá-lo, não. Já sobre o Matheus França, eu acho até difícil de encaixá-lo nesse time como titular, porque assim, você vai tirar o Verratti do jogo decisivo, você vai barrar o Felipe Coutinho, você vai barrar o Nuno, você vai barrar o Ryan, eu acho complicado. Eu acho que o ataque do Vasco tá muito mais encaixado e tem gente na frente da fila do Matheus França para entrar caso o Fernando Diniz fosse fazer mudanças. Por exemplo, se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu pensaria na figura do Fernando Diniz em começar o jogo ou com o Nuno Moreira ou com o Felipe Coutinho. Lembrando que há a possibilidade dessa partida ir para os pênaltis e o Vasco, querendo ou não, vai ter que atacar, mas também vai ter que defender. Acho que o Vasco fica uma equipe muito exposta quando tem Nuno, Coutinho e Verratti em campo. Eu pensaria em sacar um dos três e promover a entrada do David. Atacante é um jogador de mais intensidade, é um jogador mais competitivo e acho que isso pode ser algo interessante para o Vasco também. Você concorda com o Scofano? É assim que você escalaria? Você colocaria o David? Eu tenho a minha opinião aqui, eu concordo muito com ele aqui. Gostei muito da opinião dele. E você? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho aí. Scofano, obrigado. Obrigado mais uma vez, ídolo, tamo junto. Pedi o pessoal me seguir nas redes sociais, @JPScofano. Forte abraço e quando precisar, tô às ordens, hein? É isso aí. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro. Que cruzam bem e é importante que marque-se a origem. Porque é bom lembrar, por exemplo, que o gol do Botafogo no primeiro jogo foi de um cruzamento do Alex Telles. Já havia um lance anterior que o Arthur Cabral, que é um centroavante alto, poderia tirar proveito. E nesse caso, Ryan e Nuno Moreira precisam ajudar. Precisam estar mais atentos, o Ryan principalmente com o Alex Telles. O Vitinho jogou agora pela seleção brasileira. Claro que teve um desgaste, é um jogador que vai ter que viajar da Bolívia, vai chegar amanhã ao Brasil e se recuperar para o jogo da quinta-noite. Provavelmente vai estar ok, mas jogou numa condição muito difícil hoje.
mas é um jogador extremamente ofensivo, voluntarioso e que merece muita atenção. Um outro ponto que Fernando Diniz sabe, conhece e reconhece do Botafogo é que o Savarino hoje é o motor desse time. Savarino que hoje também jogou pela seleção venezuelana, que acabou eliminada das eliminatórias, mas que não vai ter, como em 2024, um entorno tão forte. Savarino estava naquela vitória do Botafogo por 3-0 e ali, naquele time, Almada e Luiz Henrique sustentavam. Um jogador de seleção brasileira e outro jogadoraço de seleção argentina. Aliás, o Botafogo é completamente outro. Almada, Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique, que não são, com todo respeito, Savarino, Montoro, Arthur Cabral e Arthur. É um bom time, mas não é um time de se assustar. É marcar bem e jogar. Esse outro time do Botafogo estava numa grande fase, acabou inclusive campeão brasileiro. Agora, tem algumas valências que o Vasco tem que explorar. Por exemplo, a bola aérea. Apesar do gol contra o Vasco no primeiro jogo ter saído assim, bola aérea é um ponto muito fraco do time do David Ancelotti. É uma preocupação que ele tem. 50% dos gols sofridos pelo Botafogo em 2025 são gols de cabeça, tá? E 18 dos 36 gols, nesse atual momento, são assim, portanto 50%. Por isso, a presença do Pablo Verratti é muito importante. Aliás, o Pablo Verratti, que tem marca importante contra todos os rivais do Rio de Janeiro, mas o Botafogo é o time que ele gosta mais de fazer gols. Verratti já fez 4 gols contra o Botafogo em clássicos. Na vitória, inclusive, esse ano, 1-0, foi gol dele. O empate no Campeonato Brasileiro do ano passado também foi gol dele. Uma vitória no Campeonato Carioca do ano passado, a gente vai falar aqui, um 4-2. Ele também estava em jejum, mas acabou fazendo gol. Ele fez 3 gols em clássicos contra o Fluminense e 1 gol em clássico contra o Flamengo. Uma outra valência importante, os volantes do Botafogo. Só que há uma dúvida. O meio-campo Danilo do Botafogo pode não jogar, o que é um desfalque extremamente considerável. Quem joga é o Marlon Freitas, que, é claro, é um jogador importante, jogador líder do grupo, são 168 jogos pelo adversário. Esse ano já fez 40 jogos, 1 gol, 5 assistências. É um líder, mas é um jogador que às vezes se perde em campo. Teve aquele pênalti que ele cometeu e que não foi dado, deu um tapa na cara de um jogador do Vasco que passou. É um cara meio, sabe, tem uma jurisprudência dentro de campo, mas é um jogador que tem a sua instabilidade também emocional. E se jogar sem o Danilo, ainda vai ser pior, porque o Danilo é um jogador de muita qualidade, jogador que veio do futebol inglês, tendo saído aqui do Palmeiras. Tudo isso estudado e algo sendo muito importante nesse período: recuperação. Todo mundo fresquinho, cheirando a tinta, com um tanque cheio, todo mundo trabalhado. E a boa notícia, Tietê e Paulo Henrique liberados, já aparecendo nas imagens, treinando com os demais companheiros. Os 2 jogadores vão para o jogo. O Tietê se machucou no dia 27, no jogo de ida contra o Botafogo. Teve esse tempo todo para se recuperar, 14 dias. O Paulo Henrique ainda jogou o primeiro tempo com o Botafogo, mas foi até um pouco de propósito, forçou uma barra para jogar, porque se sentisse novamente teria esse período para se recuperar, e acabou se recuperando, mas ambos treinaram e estão 100%. Paulo Henrique e Tietê voltam ao time do Vasco. Aliás, o mais importante feito nesse período, além de todo esse estudo contra o Botafogo, essa maneira de atuar contra o Botafogo, essa preparação tática, é a questão do treinamento mesmo, do condicionamento, porque o jogo é um jogo, como eu disse no início, de competição, é um jogo de gás. Os treinamentos do Fernando Diniz começam 9, 9h30, 10 horas e às vezes vão até 12h30, 1h. Ele pega pesado, ele quer um time super bem condicionado, porque Fernando Diniz trabalha muito na parte física, mas principalmente aqui, ó, na parte emocional. E é sobre esse equilíbrio emocional que eu vou falar a partir de agora. Porque
apesar de, e eu quero fazer aqui um comentário em cima da matéria que nós fizemos domingo com o Hugo Moura, não entendi a manifestação de muitos torcedores do Vasco em comentários, em pitacos, de que o Hugo Moura não poderia ter dito merecemos um título, que foi inclusive a capa. Houve até um rapaz que fez um comentário extremamente esdrúxulo, como que, é um clickbait, né? Como se fala, você bota um título. Primeiro que aqui não tem clickbait, a gente não precisa disso para fazer um programa bom. Segundo, que vocês queriam o quê? Que o Hugo Moura dissesse que o time não merece um título? Que o time não vai ser campeão de nada? Vocês estariam criticando da mesma forma. Então eu acho que está na hora de escolher um lado. E o melhor lado é o lado do Vasco. Esse time do Vasco, assim como todos os outros que passaram por esses últimos anos no clube, sofrem de uma pressão muito grande porque nós cobramos deles. Eu, inclusive, perguntei isso ao Hugo Moura na entrevista que fiz, porque o torcedor apoia, mas é um torcedor que também reclama porque não quer saber. É o time de 2025, é o time de 2023, é o time de 2002. Tá jogando, é o Vasco. O torcedor quer vitória, ainda mais o torcedor do Vasco, que passa aí por anos e anos de pressão. No entanto, esse é um aspecto que o Fernando Diniz trabalha muito. Eu estou sempre conversando com gente próxima ali, gente de comissão, que me fala isso. A preocupação dele de dar um equilíbrio. Porque jogar no Vasco é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. A questão emocional precisa ser muito balanceada. Porque o Vasco, sim, tem mais uma vez nesse ano de 2025 uma chance de ser campeão na Copa do Brasil. Faltam 5 jogos. Se o Vasco passar o Botafogo, o Vasco volta de novo a uma semifinal, o que aconteceu no ano passado, o que é bastante louvável. É sinal de que esse grupo, né, luta para chegar longe em competições. Não é eliminado de forma precoce. E o Vasco tem sim chance de vencer. Tem sim chance de passar o Botafogo, por melhor que seja o Botafogo. Mas não é o mesmo Botafogo do ano passado. Não é um time que tem tantos craques como no ano passado. E, além do mais, a gente vem dizendo isso aqui, é um time que está afim. É um time que quer. É um time que precisa se concentrar, precisa trabalhar muito, ser orientado cada dia mais pelo Fernando Diniz, melhorar o sistema defensivo, mas é um time capacitado. É um time que fez um jogo melhor contra o Botafogo na primeira partida. Só que não há dúvida. Só para vocês terem uma ideia, são 3.409 dias sem que o Vasco seja campeão. 3.409 dias sem que o Vasco dê ao seu torcedor um ar de uma conquista. Quando vai completar esses 3.409? Amanhã. E não vai ser uma conquista, vai ser uma passagem de fase. Se o Vasco for a final, o último jogo é no dia 21 de dezembro. É só fazer as contas. Vai dar mais de 3.500, quase 3.600 dias sem ganhar um título. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do quão longe das tradições do Vasco o Vasco está? E do quão difícil deve ser para esse time, porque esses jogadores sabem disso. Esses jogadores escutam isso. Esses jogadores querem ganhar um título. Esses jogadores sabem do sofrimento do torcedor do Vasco. Então, a pergunta é, isso é um combustível ou pode ser um limitador? Como é que se consegue superar isso? Como é que se consegue vencer isso? Eu fui ouvir 2 personagens importantes dessa história do Vasco. Um deles, o último campeão com o Vasco, em 2016. Ele estava na beira do campo, lateral que foi nascido e criado no América, catapultou sua carreira jogando no rival Flamengo, mas que brilhou no Vasco também, como jogador e também como técnico, sendo campeão, inclusive o técnico do acesso em 2022, o tetracampeão do mundo, Jorginho. Ontem tive o prazer de entrevistar o Branco e hoje vou para a lateral direita. Foi o último campeão naquele jogo em 2016, exatamente contra o Botafogo.
o Botafogo vencia por 1-0, gol de Leandrinho, e o Rafael Vaz acabou fazendo esse gol. Um gol que ficou marcado, e a gente tem até uma foto aí desse título de 2016, da comemoração do Rafael Vaz. Foi nesse jogo, o Rafael Vaz entra numa falta cobrada e o Vasco acaba sendo campeão em 2016, torcedor. E eu fui ouvir o Jorginho para falar um pouco desse aspecto emocional, do que pesa tanto tempo, 9 anos sem ganhar um título sequer, sem ganhar um título de expressão. Foi um campeonato carioca importante? Sim, claro que é. Mas é muito tempo. E o Jorginho abre... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que enfrenta o Botafogo nessa quinta-feira, decisão da Copa do Brasil. O Vasco, o Fernando Diniz deve escalar alguns jogadores que foram contratados nessa janela. Deixa a sua opinião, seu comentário, seu palpite e placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!